não tenho. São fatores incontroláveis, fatores externos. Então, na realidade, eu tenho o quê? Eu tenho fatores internos, eu tenho fatores internos, externos, que, obviamente, acabam também definindo as diretrizes para a minha empresa. Sem isso, não vou conseguir definir nada. Por que as empresas têm sucesso? Por que elas se tornam competitivas? Porque desenvolvem novas bases de competição. Desenvolvem melhores formas de competir. O que é novas bases de competição? Criar serviços de apoio, novas tecnologias, mudança do software para agilizar. Melhor forma de competir, redução de prazo e custos, melhoria da qualidade dos produtos, melhoria no atendimento, investimento nos profissionais para treinamento, para que eles se qualifiquem. Ficou claro? Muito bem. Então, estratégias eu tenho a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, se eu tiver visão de futuro. Na realidade, o que nós precisamos perguntar assim: onde estamos hoje? Provavelmente uma situação não muito agradável. Para onde as tendências estão nos empurrando? Para um lugar que não é muito agradável. E aonde nós queremos ir. Isso tem que ser perguntado constantemente. Onde eu estou? Para onde as tendências estão me levando? E aonde nós queremos ir. Existem 5 tipos de empresas. 5. Comecem a pensar em qual a empresa onde vocês trabalham se encaixa. Aquelas que fazem as coisas acontecer. Aquelas que acham que fazem as coisas acontecer. Aquelas que observam as coisas acontecer. Aquelas que se surpreendem quando as coisas acontecem. E aquelas que não sabem o que aconteceu. Então, pensem aonde está localizada a empresa de vocês. Tá? Acho que está aqui. Aquelas que observam as coisas acontecer. Tem que passar para aqui. Então, daqui para aqui tem uma etapa grande ainda, um caminho grande a percorrer. Tá certo? Para isso, nós precisamos fazer o quê? Planejar. Planejar é preciso. Planejar é necessário. Planejar hoje é obrigatoriedade de todos nós. Vida pessoal e vida profissional. Tá? Por que nós temos que planejar? Porque ter organização empresarial nada mais é do que planejamento. Então vamos falar aí um pouco, falarmos sobre estratégias, falamos que é obrigatório planejar, então vamos conjugar as duas coisas, falar de planejamento estratégico. Processo gerencial, que busca desenvolver e manter um ajuste entre objetivos traçados pela organização e os recursos que ela nos dá e as oportunidades que o mercado nos dá e nos oferece. Então vai fazer um ajuste entre o quê? O que eu tenho dentro da minha empresa e as oportunidades que eu tenho no mercado. Isso é um planejamento estratégico. Mais ou menos aqui. O caminho é esse. É por aqui. Tá? Digamos que seria isso aqui, planejamento estratégico. Ele me gera o quê? A identidade da organizacional. Permite que eu faça uma análise do ambiente interno e externo e automaticamente analisar o próprio futuro. Montar estratégias, gerando políticas, objetivos estratégicos e projetos estratégicos. Para quê? Para que haja sobrevivência e um crescimento sustentável da empresa. Muito bem. Então, o planejamento, ele não diz respeito a decisões futuras, mas ele diz respeito às implicações futuras das decisões que tomam hoje, no presente. Está claro? Como é que eu
faço isso? Primeira coisa, quem eu sou? Qual é a minha identidade? Qual é a minha missão? Qual é a minha visão? Quais são os valores? Como é que são as pessoas que trabalham? Aonde que eu estou? Aonde que está a minha equipe para a batalha e onde que estão os meus inimigos? Para onde nós vamos? Visão de futuro, os meus objetivos. Como é que eu chego lá? Não adianta eu colocar um monte de coisa no papel, aceita tudo, mas como é que eu chego? Qual é a estratégia? Qual é o caminho? E como é que eu sei se eu estou no caminho certo ou não? Identificação através de indicadores, através de metas, através das realizações, dos resultados, análise desses resultados. Ficou claro? Muito bem. Digamos que seria isso aqui, ó. Quem somos? Crenças e valores. Ou seja, as pessoas que vão trabalhar. Negócio, a missão. Isso é definido por quem? Pela direção. Aonde estou hoje? Vou analisar o quê? Dentro da minha empresa e fora da minha empresa. E para onde eu vou? Eu tenho que ter visão de futuro. Eu tenho que ter objetivos. Eu tenho que ter estratégias para isso. E como é que eu vou chegar lá? Eu tenho que definir essa estratégia. Seja a nível corporativo, seja a nível de processos, ou seja a nível operacional. Eu posso ter um planejamento de estratégia macro da empresa e fazer o desmembramento dele por vendas, marketing, compras, contabilidade, financeiro. Cada um vai ter o seu plano para atender ao macro. Bom, seria isso aqui, ó. Defino a minha missão, a minha visão de futuro e, obviamente, eu estou nesse ponto, rodeada de tubarões. Eu tenho que ter pessoas para me levar até os meus objetivos. Para isso, para passar tudo isso aqui, eu tenho que ter o quê? Estratégia. Eu tenho que definir qual é o caminho que vai me levar até aqui. Tá? A estrutura do ciclo seria assim: a definição do negócio, a declaração da visão, missão e valores, a análise ambiental e a elaboração dos cenários que me envolvem, formulação de objetivos e metas, a definição das estratégias empresariais e competitivas, a implantação de planos de ação, projetos e, obviamente, o feedback. E dentro dessa análise ambiental, teria a análise do ambiente interno, que são os pontos fortes e fracos, e a análise do ambiente externo, que são as ameaças e oportunidades. Vocês concordam comigo? Vocês começam a vislumbrar que uma empresa que faça tudo isso, ela começa a estar organizada? Trabalhando em cima de quê? De resultados, podendo tomar planos de ação para melhoria, podendo tomar ações para correção. Então, a identidade organizacional, a missão da empresa, o oceano em que o barco tem a melhor navegabilidade, ou seja, o mercado onde a empresa pode prosperar mais. Na realidade, a missão é qual é o seu papel no mundo. O que é a tua missão nesse mundo? Nós próprios temos que nos perguntar. Qual é a missão, a tua missão aqui? E qual é a missão da empresa no trabalho? Quem somos? O que fazemos? Para que fazemos? E de que modo nós nos propomos a fazer isso? A missão, ela esclarece o quê? Esclarece o compromisso e o dever da empresa com a sociedade, com o nosso cliente. É isso que a missão faz. Essencialmente, ela estabelece o que a empresa faz dentro do próprio negócio. Essa é a missão. É a proposta para a qual, ou razão pela qual a organização existe. E a visão? Uma descrição viva de um futuro desejado, desafiador e estimulante. Um ponto com latitude, longitude e prazo. Eu preciso saber o que eu quero lá na frente. A gente não anda aqui só por andar, tá? A gente tem metas também, tem objetivos nossos. E você deve querer saber quando e como você vai chegar lá na frente. A empresa é a mesma coisa. Então é a visão de futuro. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo.
A visão, ela pinta um quadro de onde você quer que a empresa chegue e o que você quer que ela seja. Sem isso, sem visão e sem missão, não pode existir nenhuma empresa. Nenhuma empresa pode se estruturar sem isso aí. Ela vai acabar, de repente, crescendo de uma forma totalmente desorganizada, que aquilo que parece, muitas das vezes vocês devem ter ouvido alguns empresários falar assim: eu não sei onde vai o meu dinheiro, vendo, e não sei onde vai o meu dinheiro, parece que o meu dinheiro vai embora pelo ralo. Por quê? Porque não se para para pensar.